E aí, galera, tudo beleza? Vocês já pararam para pensar em como a vida real às vezes é mais inacreditável que novela das 9? Tem cada história por aí que, se a gente visse na TV, ia falar: "Ah, para com isso, que mentira!" Mas acreditem, a vida real dá um baile em qualquer autor de novela com histórias de superação que deixam a gente de boca aberta. No vídeo de hoje, vamos mergulhar de cabeça em 5 histórias realmente inacreditáveis. 5 pessoas que, na lata do perigo, mandaram o impossível passear e mostraram que a força de vontade humana não tem limites. Preparem o coração porque as histórias são de arrepiar. Vocês vão conhecer gente que transformou limites em combustível para ir mais longe. Gente que encarou a morte na cara e disse: "Sai pra lá que hoje não é meu dia." Histórias de superação, de garra, de fé, que vão te mostrar que mesmo quando a gente pensa que está tudo perdido, ainda tem um fiozinho de esperança dentro da gente. Então, já deixa o like para dar aquela moral, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora lá. A primeira história que a gente vai desvendar é a do Nick Vujicic. Cara, imagina só nascer sem braços e sem pernas. Uma condição raríssima chamada síndrome de tetra-amelia. Mas eu, desde o comecinho, decidi que não ia ser um coitadinho não. Podia ter virado um mar de lamentações, mas escolhi outro caminho. Abracei a vida com uma força que o mundo inteiro sente. Pensa naqueles problemas que a gente acha que são o fim do mundo, tipo acordar cedo na segunda-feira, enfrentar o trânsito, aguentar o chefe. Agora multiplica isso por 1000. É mais ou menos assim que a gente pode tentar entender a realidade do Nick. Mas com a minha fé maior que montanha e uma garra de fazer inveja, eu transformei a minha história num exemplo de superação. Aprendi a escrever, nadar, jogar golfe, andar de skate, tudo isso sem braços e sem pernas. É de explodir a cuca, né? E não parou por aí, não. O Nick virou um palestrante motivacional fera. Ele viaja o mundo levando a sua mensagem de esperança e mostrando que a gente é capaz de qualquer coisa, por mais difícil que pareça. E o mais legal é que a minha mensagem não é só para quem tem alguma deficiência física, não. É para todo mundo. É um chega pra lá na moleza, na desistência. Eu sou aquele amigo que te sacode e fala: "Chega de mimimi, levanta daí e vai à luta." E ele fala isso porque, sabe, na pele, o que é ter que ralar para conseguir alguma coisa. Ele é a prova de que a gente é muito mais forte do que imagina e que a felicidade não está nas coisas que a gente tem, mas sim na forma como a gente leva a vida. Eu sou aquele cara que te faz pensar: se ele consegue, por que eu não consigo? Eu te inspiro a ser uma pessoa melhor, a correr atrás dos seus sonhos, a não desistir nunca, mesmo quando a vida te der 1 milhão de motivos para jogar tudo pro alto. E aí, depois de conhecer a história do Nick, você ainda acha que tem algum problema na sua vida que seja impossível de resolver? Se você já assistiu ao filme 127 Horas, sabe que a história do Aaron Ralston é de roer as unhas. E se você ainda não viu, se prepare para conhecer uma das histórias de sobrevivência mais impressionantes de todos os tempos. Eu era um cara aventureiro, viciado em adrenalina, que adorava escalar montanhas e explorar lugares remotos. Mas em 2003, durante uma expedição solitária por um canyon lá nos Estados Unidos, o destino me pregou uma peça daquelas. Imaginem a cena. Aaron está lá no meio do nada, escalando uma fenda estreita, quando, de repente, uma pedra gigante se solta e prende o braço dele. Sozinho, sem alma viva por perto, com uma dor infernal no braço esmagado, o Aaron viu a morte de perto. Foi aí que, no 5º dia de suplício, eu tomei uma decisão radical. Uma decisão que mudaria a minha vida para sempre. Percebi que a única forma de escapar daquela prisão de pedra era amputando o meu próprio braço. Com uma força de vontade que não sei de onde veio, usando apenas um canivete sem fio, Aaron fez uma cirurgia em si mesmo. Depois de horas de agonia, ele conseguiu se soltar da pedra e, mesmo muito ferido, caminhou por quilômetros até encontrar ajuda. A Malala Yousafzai é a prova de que a coragem não tem idade. Ela nasceu no Paquistão, onde muitas meninas não têm o direito de estudar. Mas a Malala sonhava em estudar, em ser alguém na vida. Aos 11 anos, ela começou a escrever um blog para a BBC
contando como era a vida sob o regime talibã. Eles proibiam as meninas de irem à escola. Imaginem a coragem dessa menina, enfrentando poderosos, denunciando atrocidades. A Malala virou um símbolo de resistência, uma voz potente contra a violência. Ela se tornou um símbolo da luta pelos direitos das mulheres e pela educação. Em 2014, aos 17 anos, a Malala se tornou a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. A Malala é um exemplo para todos nós. Um lembrete de que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Preparem-se para conhecer a história de um gênio. Não estamos falando de Albert Einstein, mas sim de Stephen Hawking, um físico brilhante que nos fez entender o universo de uma forma totalmente nova e superou limites inimagináveis impostos por uma doença terrível. Imaginem só, vocês são jovens, cheios de planos, e descobrem que tem uma doença que não tem cura, a esclerose lateral amiotrófica, ELA. Os médicos dizem que vocês têm, no máximo, mais 2 anos de vida. Foi isso que aconteceu com Stephen Hawking aos 21 anos. A ELA é uma doença cruel que, aos poucos, paralisa os músculos do corpo. Mas o que a doença não sabia era que a mente do Hawking era poderosa, capaz de desvendar os mistérios do universo. Mesmo preso a uma cadeira de rodas, e depois comunicando-se apenas por meio de um computador, Hawking se tornou um dos cientistas mais importantes da história. Ele revolucionou a física com suas teorias sobre buracos negros, o Big Bang e a origem do universo. Enquanto o corpo ia ficando mais fraco, a mente do Hawking viajava por entre as estrelas, desvendando os segredos do espaço-tempo. Ele escreveu livros que fizeram o maior sucesso, como Uma Breve História do Tempo, explicando a física de um jeito que todo mundo conseguia entender. Hawking não se deixou abater pela doença e a usou como combustível para continuar buscando conhecimento. Ele desafiou o que os médicos disseram. Viveu por mais de 50 anos após o diagnóstico, casou-se 2 vezes, teve 3 filhos e deixou um legado enorme para a ciência. A história de Stephen Hawking é a prova de que a mente humana é capaz de superar qualquer obstáculo. Ele nos ensina que a verdadeira força está na nossa capacidade de pensar, de questionar, de buscar conhecimento. Hawking nos inspira a nunca desistirmos dos nossos sonhos, por mais impossíveis que pareçam. Ele nos mostra que a vida é um presente e que devemos aproveitá-la ao máximo, usando todo o nosso potencial. E você já parou para pensar no tamanho do seu potencial? A Amazônia, um dos lugares mais incríveis e perigosos do mundo. É lá que a gente encontra a história inacreditável de Dedé Kenny, um brasileiro que driblou a morte e provou que a esperança pode aparecer nos momentos mais inesperados. Em 2016, Dedé estava em um avião que caiu no meio da floresta amazônica. Imaginem o terror, o barulho do impacto, a sensação de estar completamente à deriva. O avião ficou destruído. Por um milagre, Dedé foi o único sobrevivente. Sem nenhum arranhão grave, ele se viu sozinho, no meio do nada, sem ter para onde ir. A partir daquele momento, Dedé Kenny teve que enfrentar um desafio enorme: sobreviver na selva amazônica. Sem comida, sem água, sem nada, ele precisava encontrar forças para resistir ao calor, à fome, à sede e, principalmente, ao medo. A floresta, que antes era só um lugar bonito de se ver, se transformou em um labirinto verde, cheio de perigos. Dedé teve que enfrentar animais selvagens, insetos perigosos e o medo de se perder na imensidão da floresta. Mas Dedé não se entregou. Ele se agarrou à esperança de ser encontrado, se alimentou de frutas que encontrava, bebeu água da chuva, usou a cabeça para se proteger dos perigos da selva. Os dias foram passando, 5 longos dias, até que finalmente Dedé foi encontrado por um grupo de pessoas que moravam na região e estavam ajudando nas buscas. A notícia do resgate de Dedé Kenny se espalhou pelo Brasil, um verdadeiro milagre no coração da selva. A história de Dedé é uma lição de superação, de fé e de força de vontade. Ele nos mostra que, mesmo nas piores situações, o instinto de sobrevivência e a vontade de viver podem nos levar além dos nossos limites.
Dedé Kenny nos ensina que a esperança é a última que morre e que, enquanto a gente estiver vivo, a gente tem que lutar. E você, já precisou lutar bravamente por algo que queria muito? E aí, galera, depois dessas histórias incríveis, fica difícil negar a força da superação humana, né? A gente viu que, mesmo diante de perrengues inacreditáveis, o ser humano é capaz de realizar coisas extraordinárias. O Nick Vujicic nos mostrou que os limites físicos não são o nosso destino. O Aaron Ralston provou que a vontade de viver pode nos levar a tomar decisões extremas. A Malala Yousafzai nos mostrou a força da luta por um ideal. O Stephen Hawking expandiu as fronteiras da ciência mesmo com uma doença gravíssima. E o Dedé Kenny nos lembrou que a esperança não pode morrer. Essas histórias, que parecem até filmes, são a prova de que a vida real é muito mais surpreendente do que qualquer ficção. São exemplos de que a determinação, a coragem, a fé e a esperança podem nos levar além. E aí, qual dessas histórias te marcou mais? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Valeu, galera! Até a próxima!